Olá, tudo bem? Aqui é a professora Kelly. Hoje nós vamos ter uma aula de geografia. Nós vamos continuar com a aula passada, quando nós falamos sobre o solo, tá? A gente vai ver mais alguns detalhes importantes aí e aprender um pouquinho mais sobre essa parte tão importante, né, do nosso planeta e que permite aí a nossa vida, a nossa existência. Aqui eu tenho um esquema de formação do solo, tá? Como nós falamos na aula passada, todo o solo ele é formado a partir de uma rocha, tá? Que pode tanto ser chamada de rocha-mãe, né? Ou rocha bruta. Essa rocha, na medida que o tempo passa e ela vai sofrendo aí os impactos, né? Da natureza, do vento, do calor, elas vão quebrando e outras substâncias vão se colocando aqui em cima, tá bom? E alguns organismos vão passando a viver, a ocupar ali esse espaço sobre a rocha. Com o passar aí de milhares e milhares de anos, tá? Só reforçando, meus amores, a gente precisa pensar que um processo de formação do solo, ele é muito demorado, tá bom? Então, para que isso aqui aconteça, ó, milhares e milhares de anos foram passando. Então, na medida que outros tipos de substância vão sendo depositadas, né, vão sendo formadas outras camadas superiores aqui. E quanto mais vida, quanto mais plantas, animais, quanto mais organismos vivos estão sobre esse solo, mais ele vai criando novas camadas, tá bom? Então, isso aqui ó, é a chamada rocha bruta, tá? Esses aqui são dois exemplos de solos jovens, né, onde a rocha está aqui e outras camadas foram surgindo em cima. E esse aqui já é um exemplo de rocha de solo maduro, tá? A rocha já está lá embaixo, ela foi apodrecendo, outras camadas foram sendo formadas, né? E aqui em cima geralmente tem uma camada muito rica em humus. Então esse é um exemplo de solo mais maduro, solo mais velho. Bom, então olha só, a decomposição lenta da rocha-mãe pelos agentes do intemperismo, né, como nós falamos, água, vento, clima, plantas e outros fatores, né? Nesse caso aqui é um exemplo. Depois, com o tempo, acumula-se uma maior presença de material orgânico do solo recém-formado. O material orgânico ele vai se decompondo, né? E aos poucos vai enriquecendo ali o terreno. Então, enquanto os horizontes do solo vão sendo formados, tá vendo que a rocha e aí depois outras camadas vão sendo formadas sobre essa rocha? E nesse último exemplo aqui nós temos o caso, né, de um solo já em estágio mais avançado, um solo maduro, um solo mais velho, que passa a contar com os diferentes horizontes, que a gente vai estar falando sobre isso agora. Lembra que eu prometi? Além de apresentar aí uma camada superficial orgânica propícia ao plantio e à existência de vegetação. Então, quando a gente vê árvores muito grandes, é sinal de que nós estamos falando de um solo mais velho, de um solo maduro. Bom, esses solos, eles possuem aí várias camadas, né, sobrepostas, quer dizer, uma sobre a outra, que são chamadas de horizontes, tá? Então, horizontes são camadas formadas no solo pela ação tanto dos processos físicos, químicos e biológicos, e que podem distinguir-se, quer dizer, diferenciar entre si através de determinadas propriedades, por exemplo, a cor. Então a gente pode ver que tem terra, solo ali com cores diferentes, texturas, um é mais fino, né? O outro já é mais arenoso. Então tudo isso aí são características desses diferentes horizontes. Então nós vamos ver aqui, ó, que essa parte superior, que é o horizonte orgânico, é a camada mais externa. Então, ela é composta por material orgânico em estágio de decomposição. Então, é essa parte onde a gente põe
planta, né, as nossas plantinhas, cultiva ali todos os produtos agrícolas que a gente precisa, né, para a nossa sobrevivência. Já o horizonte A, que seria esse aqui, ó, de cor mais escura, é o horizonte mineral. Então, ele está mais próximo da superfície, com uma relativa presença de matéria orgânica. Então, ele ainda tem um pouco, né? Só que menos do que o horizonte orgânico. O horizonte B, que é essa faixa aqui, ele é o horizonte de acumulação. Então, com uma grande presença de minerais e com baixo acúmulo de material orgânico. Tá vendo que a raiz está vindo aqui embaixo? É geralmente nesse tipo de solo que a planta consegue puxar os nutrientes que ela precisa para se manter viva. E no horizonte C, que é a camada formada, né, por partes fragmentadas da rocha-mãe, então ele já vai ter pedaços de pedra e muitas vezes com sedimentos menores nas suas partes mais altas, tá? Então, aqui vai ter uma mistura já de terra e pedra. Bom, aqui um outro exemplo, né, dessas camadas do solo. Então, aqui, ó, o horizonte orgânico, horizonte O, o horizonte A, que é o primeiro, horizonte B, horizonte C e, por fim, a rocha-mãe. Então, esses dois aqui são as camadas superficiais, que o horizonte O e o horizonte A. E esses outros três são as camadas subsuperficiais, então estão abaixo da superfície. E o solo ele vai se classificar em 4 tipos. Nós podemos citar aí o arenoso, o argiloso, humoso e calcário. Tá? Para compreender melhor a função de cada um, é importante a gente conhecer sobre eles. Aqui nós temos um exemplo de solo arenoso. Então, ele tem uma grande quantidade de areia e é pobre em nutrientes. Então, a gente pode ver que tem pouca planta, né? Tem pouca vida, pouca natureza aí, porque como ele tem pouco nutriente, então, tanto as plantas quanto os animais não tem muito o que fazer por ali, né? Eles nascem, só que a grande parte não consegue sobreviver. E os animais seria o caso de não encontrar alimento, né, e condições de vida nesse local. É considerado um solo de ótima infiltração, então a água que cai lá ela já entra, né, rapidinho. Ele absorve essa água e por isso ele não é muito ideal para a prática agrária. Esse solo não é próprio para cultivo. Então não adianta eu querer plantar aqui milho, né? Porque o meu milho ele não vai nascer, porque esse solo é um solo pobre. Geralmente é solo de regiões mais desérticas, tá bom? Tem também o solo argiloso, que apresenta uma grande quantidade de nutrientes e possibilita aí a produção agrícola, pois ele, depois que ele é molhado, ele absorve aquela água, tá? E isso permite que a planta absorva melhor os nutrientes. Então, a água, ela não some de uma vez, ela fica por ali um tempo, né? E aí, quando ela tá ali, a planta tem condições de aproveitar aquela água, de aproveitar os nutrientes que estão ali em volta. Seria aquele solo mais barrento, né? O solo humoso, que também é conhecido como solo escuro, ele é muito, muito rico em nutrientes devido à grande quantidade de matéria orgânica. Então, ali tem muito resto de planta, né, folha, galho, resto de animais. E isso faz com que o solo seja fértil, ele é bom para o plantio, tá? E por isso é muito utilizado na produção agrícola. Então as pessoas vão procurar plantar onde tiver esse solo humoso, né? É onde as pessoas vão procurar estar plantando. E tem também o solo calcário, que ele é de fácil identificação, é fácil a gente conhecer, porque ele contém uma grande quantidade de pedras em sua composição e ele é impróprio para o cultivo. É como se fosse aquele solo duro,
né? Pois as pedras, elas não vão permitir que a raiz das plantas se desenvolvam, né? A raiz, ela não vai ter para onde correr, né? Ela vai estar ali cercada pelas pedras e por isso é um solo pouco propício para o cultivo, né, de plantas. Bom, então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero também que tenham aprendido, tá? Olha, um beijão para cada um e até a próxima aula. Tchau, tchau!